Vale a pena treino de musculação pela manhã e cardio mais ioimbina durante o jejum intermitente? Então, depende, tá? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com um aluno iniciante, ele não é um cara que treina bem em jejum. Por quê? Porque os mecanismos autorregulatórios dele não funcionam tão bem. Então, por exemplo, glucagon, GH, cortisol, tudo isso não funciona bem. Então ele começa a treinar pesado, o pesado dele começa a descompensar, ele pode ter uma hipoglicemia, ficar ruim. Quando você vai ficando intermediário, os seus mecanismos, né? De novo, glucagon, GH, cortisol, catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, tudo isso começa a funcionar melhor. E você começa a conseguir compensar. E aí você começa a treinar, quando você é intermediário, normalmente você treina bem em jejum. Só que quando você vira avançado, esses mecanismos melhoram mais ainda. E aí você pode pensar o quê? Pô, agora eu vou treinar melhor ainda em jejum. Não, porque como a qualidade do treino sobe muito, você acaba tendo uma perda de rendimento. Por exemplo, tenho certeza que o Boff não consegue treinar em jejum. Eu não treinaria em jejum. Não acho vantajoso. E o físico dele, em termos de mecanismos, adrenalina, cortisol, GH, glucagon, tudo isso funciona muito bem. Só que o treino dele é muito pesado, então não dá conta. Tá? Então normalmente a gente faz isso. No máximo, um intermediário treinando ali por um tempo vai bem. O iniciante ou o avançado esquece, tá? É melhor você treinar alimentado. É legal também falar que tem pessoa que fala assim, não, eu treino muito bem. Eu já tive aluno que fala, não, eu treino muito bem em jejum. Mas uma coisa é o esforço e a outra é a percepção do esforço. Né? Então ele fala, não, eu treino bem, legal. Só que aí quando ele coloca carbo e vai treinar, dá muito mais pump, ele levanta mais carga. Muda muito a percepção das pessoas. Às vezes tem pessoas que acham que treinam bem, mas não treinaram tão bem assim. Então elas têm que analisar, realmente estão treinando bem o suficiente. Mas, por exemplo, o treino em jejum, para mim é um pouco complicado. Tem que analisar muito também a fase que o indivíduo está. Se ele está numa dieta restrita, buscando emagrecimento, eu não acredito que o treino dele vai render em jejum. Ele vai acordar com bastante fome, fraco já. Então, agora uma pessoa que está em ganhos, que se alimenta bem, vai faz dormir uma bem última refeição do dia gigante, né? Tem muito cara que tem fome à noite, come 1000 calorias antes de dormir. De repente não vai ter tanto problema assim, se já tiver adaptado como você estava explicando aqui, né? Verdade. Gente, um ponto bem importante. Porque assim, você pode, por exemplo, vamos supor que você treine 6 da manhã e você dorme 10 da noite. Se 9 da noite você comer 1000 calorias de proteína e carbo, provavelmente você vai conseguir treinar bem em jejum, tá? Porém, isso provavelmente não vai acontecer num cut, né? Você não vai comer 1000 calorias antes de dormir. Então, veja isso, tá? Aí é mais inteligente fazer o quê? O aeróbio em jejum, porque o aeróbio é de baixa intensidade. Então, como o organismo regula bem, né? O aeróbio você faz numa boa, tranquilo. Né? Aí eu acordo com fome, acordo fraco, mas faço cardio, me sinto bem, porque eu fico disposto durante o dia, mas o cardio eu consigo fazer bem. E aí depois você faz 1 ou 2 refeições. Me alimento bem e venho treinar pesado. Não gosto também de treinar muito tarde da noite, porque às vezes se você treina tarde da noite, você faz apenas uma refeição pós-treino e depois você passa um longo período, você até pode me corrigir se eu estou errado, essa é uma analogia que eu faço, você passa um longo período sem se alimentar. Então, por exemplo, se você está numa dieta que também não é tão calórica, assim, que tem uma certa restrição, você não tem tanta disponibilidade de carboidrato, algumas coisas, você vai comer a refeição pós-treino, se você tem um pouco de carbo, provavelmente vai ter ali, porque o pós-treino você precisa ali. Porém, depois você fica um longo período em jejum e tem aquele negócio da janela de oportunidade, você mandar mais nutrientes, o teu músculo ele vai estar aproveitando melhores esses nutrientes, então acho vantajoso você treinar, por exemplo, se você faz 6 refeições, o ideal, não é todo mundo que pode treinar depois da 3ª refeição. Tem mais você faz 3 refeições antes do treino, pós-treino tem mais 3. E para você deve sentir muita diferença, por exemplo, se você for fazer isso com seus treinos de dorsais, que você repete 2 vezes na semana. Então, se ele terminar um treino de dorsal e só fazer uma refeição pro próximo ali, vai chegar muito, né? E assim, tá em período restrito, imagina só, eu preciso recuperar a minha musculatura. Essa também é um pensamento que eu tenho. Eu venho treinar o quadríceps, que é uma musculatura grande, treino extremamente pesado. Treinei segunda noite, fiz uma refeição e fui dormir. Aí se eu estou em período de restrição, de cutting, além de ficar um longo período sem me alimentar, eu vou acordar e vou fazer aeróbio em jejum ainda. Eu vou estar desgastando mais ainda a perna, ao invés de estar nutrindo ela. Então tem algumas estratégias que às vezes... Eu já fiz preparações que em cutting
no dia seguinte ao treino de perna eu não fazia aeróbio de jejum. Eu acordava de manhã, eu deixava ela descansando, me alimentava para mandar nutriente para recuperar ela. A gente vê muito isso também com panturrilha também, né? Às vezes tem, não é o teu caso, lógico, mas tem cara mais leve que às vezes está correndo muito, está desgastando a panturrilha e ele não consegue desenvolver. Aí você tira a corrida dele, né? A corrida, ele pode até fazer o aeróbico. Faz mais o treino de força. Desenvolve mais, porque ele está treinando sempre murcho, depletado, não recupera, e aí você destrava isso. Aí ela fala, mas o jogador de futebol tem a panturrilha boa. Sim, pro tamanho de volume muscular dele, né? Para um cara que está treinando superior para hipertrofia e começa a ganhar peso, a panturrilha pode não acompanhar, às vezes por causa do aeróbico. Já vi essa limitação. É isso aí, galera. Se essa informação foi importante para você aí, deixa seu like em forma de agradecimento para fortalecer o nosso trabalho. A gente está trazendo mais conteúdo desse tipo. Lembrando que o link do podcast completo está aí na descrição. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like. E é isso aí. Tamo junto, valeu e até a próxima.